Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 146. Salmo 146. Eu farei a leitura, irmãos, dos versículos 1 a 7. E convido a igreja para que leiamos juntos os versos 8, 9 e 10. Assim então está registrado na palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Os irmãos comigo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante de Ti nós estamos humilhados, ó Deus, reconhecendo os nossos pecados e a nossa carência do Senhor. Pedimos nesta hora a Tua iluminação, a fim de que a Tua palavra seja exposta com clareza, com simplicidade, ó Deus, com fidelidade e no poder do Espírito Santo, a fim de que sejamos edificados e, sobretudo, o Teu nome seja honrado. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Eu sei que os irmãos já ouviram a história do rei Josafá, pregada aqui no púlpito ao longo deste período em que toda a Bíblia está sendo exposta. Mas eu gostaria de considerar com você um aspecto bem interessante na história desse rei. Apenas para relembrar, Josafá é filho do rei Asa e começa a reinar quando tem cerca de 35 anos de idade. Caminhando em fidelidade ao Senhor, este rei se vê diante da seguinte situação. Inimigos, 3 grandes inimigos se reúnem com o objetivo de invadir Judá, que é o reino do sul, e destruir Jerusalém. A pergunta é: como o rei e todo o povo reagem diante desta circunstância? A resposta, meus irmãos, é o que, na minha opinião, é uma das mais lindas orações do Antigo Testamento. E no final da oração, o rei diz o seguinte, orando ao Senhor diante de uma grande multidão. Ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Depois desta oração, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta no meio do povo. E este profeta garante a vitória para o povo de Israel, para o povo de Judá, o reino do sul. E o que o rei então faz? No dia seguinte, logo pela manhã, ele prepara o seu exército para ir ao encontro dos inimigos. Mas na frente do exército, pasmem, o rei coloca levitas, cantores, que vão louvando ao Senhor, que vão adorando ao Senhor, e eles cantam, indo em direção à batalha: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que esse texto então mostra para nós, irmãos, que louvor e adoração caminham juntos com confiança. Aqueles que confiam no Senhor, são eles os que louvam ao Senhor. E louva ao Senhor quem confia no Senhor.
E pensando então nesses dois pontos importantes, o louvor a Deus e a confiança ao Senhor, eu quero que você olhe para o Salmo 146 nesta tarde comigo, para ouvir sobre a felicidade daqueles que confiam no Senhor. O tema do nosso sermão nesta noite é a felicidade daqueles que confiam no Senhor. Irmãos, ainda é caráter de introdução, é preciso que nós nos lembremos que o Salmo 146 abre aquilo que eu tenho chamado de o grande finale, o ato final no livro, em todo o Saltério. O Saltério é dividido em 5 livros, e o livro dos Salmos é precioso demais, porque ele coloca diante dos nossos olhos não apenas aspectos relacionados à grandeza de Deus e aos atributos de Deus, mas o livro dos Salmos também nos ensina a orar ao Senhor. Certo pregador disse que o livro dos Salmos nos revela a anatomia do coração e das emoções humanas. Por meio dos Salmos, irmãos, nós podemos aprender a como nos dirigir ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Também é verdade que o livro dos Salmos nos orienta e nos ensina a como nos colocar diante do Senhor quando estamos angustiados, aflitos ou preocupados. Há salmos que retratam a experiência do salmista como alguém que é sedento por Deus e que deseja a presença de Deus. Há salmos que tratam, meu irmão, sobre as mais variadas experiências do coração humano. Mas quando nós nos aproximamos dos últimos salmos, a nota final expressa a razão última pela qual eu e cada um de vocês que aqui estão existem. Nós existimos para louvar a Deus. Então, a partir do Salmo de número 146, 147, 148, 149 e 150, eles são chamados dos Salmos de Aleluia. Se você acompanhar na sua Bíblia, vai perceber que estes salmos começam e terminam com essa expressão, Aleluia, que significa louvai ao Senhor. E especialmente, no primeiro destes salmos, o Salmo 146, nós temos esta expressão, abrindo o salmo, e nós temos os 2 primeiros versos deste salmo, o compromisso do salmista. Ele faz um compromisso consigo mesmo, e o seu compromisso é um compromisso de louvar a Deus. O compromisso do salmista é com louvor a Deus. Observem comigo, por gentileza, os 2 primeiros versos. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esses 3 primeiros verbos, meus irmãos, no versículo 1, louva, e no versículo 2, louvarei e cantarei louvores, todos estes verbos, na língua hebraica, eles estão num modo imperativo, que significa então que o salmista está dando uma ordem, e significa que esta ordem deve ser cumprida. Agora, a primeira pergunta é, para quem esta ordem é endereçada? E o texto responde para nós. Ele diz, louva, ó minha alma, ao Senhor. O salmista, então, está dando uma ordem para si mesmo. A alma aqui, irmãos, reflete o íntimo, o mais profundo do ser, o âmago da nossa existência, aquilo que nós somos, a nossa parte imaterial. E ele diz, louva, ó minha alma, ao Senhor, para revelar o compromisso que ele tem com o louvor a Deus. E para ensinar que a adoração é algo pessoal. É o salmista falando consigo mesmo, mas não apenas falando, ordenando a si mesmo. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E o versículo 2, irmãos, com outros 2 verbos também neste modo imperativo, nos ajudam a compreender o tipo de compromisso que o salmista está assumindo no que diz respeito à adoração. Observe comigo. Ele diz, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É interessante que este segundo verbo, ele indica não apenas uma ordem, mas ele expressa um desejo que deve ser realizado com intensidade. É como se o salmista dissesse o seguinte, com todas as minhas forças louvarei ao Senhor. E ele diz, eu não farei isso 1 ou 2 dias. Eu não farei isso quando as circunstâncias da minha vida forem favoráveis. Mas ele diz, louvarei ao Senhor durante
toda a minha vida. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Ele está comprometido a fazer do louvor e a louvar a Deus com todo o seu coração, uma adoração pessoal. A louvar ao Senhor durante toda a sua vida, ou literalmente continuamente, para mostrar que a adoração é incondicional. Para mostrar também, dando ordens a si mesmo, que a adoração é obrigatória. E como ele fala ao seu coração, à sua alma, para mostrar que a adoração é genuína, meus irmãos. É o compromisso que o salmista está fazendo e que abre este salmo. E este compromisso não é importante apenas para o salmista, mas é importante na minha vida e na sua vida também. Antes de prosseguirmos para entender a necessidade desta ordem, eu preciso falar sobre qual a necessidade de uma ordem. Você já parou para pensar por que o salmista está dando uma ordem de adoração para si mesmo? Por que ele precisa dizer, louva, ó minha alma, ao Senhor? E a resposta para essa pergunta, meus irmãos, está lá no Éden. Quando os nossos primeiros pais pecaram. Você precisa entender que o homem foi feito para relacionar-se com Deus. O homem foi feito para responder à revelação de Deus. E o homem foi criado para adorar a Deus. Por causa do pecado, meus irmãos, o homem que estava submisso à vontade de Deus e que adorava a Deus, agora se rebelou contra Deus. E ele não adora mais o verdadeiro Deus, mas perceba, ele não deixou de ser um adorador. E porque ele não deixou de ser um adorador, porque a adoração, reverenciar algo ou alguém está no íntimo do que é o homem, é essencial ao homem, ele faz para si falsos deuses. Ele busca para si outros ídolos, pessoas, coisas ou circunstâncias para adorar no lugar do Senhor. Não é à toa e não é sem razão que a Bíblia alerta, o Senhor Jesus alertou sobre o risco de fazer de Mamon um Deus e adorá-lo. É verdade que pessoas adoram as riquezas, outras tantas fazem de um filho, ou quem sabe do marido, ou quem sabe do status, ou quem sabe da posição social, o seu Deus. Você já parou para pensar, por exemplo, como na nossa cultura, artistas e pessoas famosas são chamadas de ídolos? E há pessoas que vivem as suas vidas em prol daquela outra pessoa. Por isso, irmãos, este é o quadro daqueles que vivem sem Deus. Eles são adoradores de falsos deuses. Mas este não é o quadro daqueles que conhecem ao Senhor. Aqueles que conhecem ao Senhor, aqueles que tiveram seus olhos iluminados pela luz do Evangelho, conhecem o verdadeiro Deus e podem sim adorar o verdadeiro Deus. Contudo, porque o pecado ainda habita em nós, há uma luta. Há uma guerra de adoração nos nossos corações. E constantemente, portanto, nós precisamos aprender com este compromisso para dizer, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louva, ó minha alma, somente ao Senhor, continuamente, durante toda a minha vida. E uma ilustração dessa realidade pode ser percebida por nós quando nos lembramos da história de Jó. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó vivia para agradar a Deus, orava constantemente, inclusive pelos seus filhos, vivia uma vida de adoração. Mas nas circunstâncias que nós lemos no livro de Jó, houve o tempo em que males terríveis se abateram sobre a sua vida e sobre a sua família. Jó, do dia para a noite, meus irmãos, perde tudo que tem. Perde os seus animais, perde a sua riqueza, perde os seus bens, sobretudo, perde os seus filhos. E como nós reagiríamos diante disso? A palavra do Senhor nos diz que quando Jó ouve todas essas coisas, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele se lança em terra e adora ao Senhor, dizendo, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor.
É este tipo de compromisso, essa é uma ilustração do compromisso que o salmista coloca diante de nós. A adoração não como algo pontual nas nossas vidas. O louvor a Deus, não apenas quando os ventos sopram favoráveis a nós, mas louvar a Deus em todas as circunstâncias, durante toda a nossa vida, chamando a nossa própria alma constantemente a este compromisso. Louva, ó minha alma, ao Senhor, quando as circunstâncias estão favoráveis, eu posso agradecer a Deus por tanto bem que Ele me tem feito. Mas louva, ó minha alma, ao Senhor, quando nós, por exemplo, abrimos um exame e está lá o diagnóstico de uma doença. Ou, por exemplo, quando nós olhamos a conta bancária e a situação não está boa. Ou, por exemplo, quando nós nos deparamos, irmãos, com tantas mazelas. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Este, então, é o compromisso que abre este salmo. É o compromisso do salmista com os outros? Não, é o compromisso do salmista consigo mesmo. E agora, irmãos, nós vamos caminhar, continuando na exposição dos salmos. E nós vamos chegar àquilo que eu tenho chamado de o coração deste salmo. Do versículo 3 até o versículo 9, meus irmãos, nós temos o salmista não agora falando à sua própria alma, mas agora o salmista vai falar como que diante de uma plateia, ensinando as pessoas a felicidade de confiar no Senhor. E ele vai argumentar de duas formas. Nós vamos ver a primeira dos versículos 3 a 9 e a segunda no versículo 10. Os versículos 3 e 4 começam assim: Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eu amo uma característica que está presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E é a seguinte: quando a palavra do Senhor quer nos orientar a como viver para agradar a Deus, geralmente há um duplo movimento. Primeiro, a Bíblia diz aquilo que nós não devemos fazer, e depois ela nos ensina aquilo que devemos fazer. Em outros momentos é o contrário. Diz aquilo que devemos, e depois aquilo que nós não devemos. É isso que o salmista está fazendo aqui. Nos versículos 3 e 4, ele vai dizer: não confieis nos homens. E ele vai explicar o porquê disso. E a partir do versículo 5, ele vai dizer por que é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Primeiro nós vamos ver por que não confiar nos homens, e depois nós vamos ver a bem-aventurança de confiar no Senhor. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É importante entender aqui, meus irmãos, que quando o salmista usa a palavra príncipes, ele não está pensando apenas em príncipes como os filhos dos reis, mas ele pensa em príncipes como todos os que são nobres, todos os que têm alguma posição privilegiada, uma posição de destaque, e além disso ele pensa em qualquer pessoa que pode agir com generosidade para outra pessoa. Ele diz: não confieis em príncipes. E ele está pensando então em nobres, mas não apenas em príncipes. Ele dá um passo além para dizer: nem nos filhos dos homens. Literalmente, nem nos filhos do homem. Uma expressão que indica a humanidade, que indica o ser humano de maneira geral. Não confiem nos homens. E a razão pela qual esse texto está aqui é porque ele também está, irmãos, ecoando aquilo que outros textos da palavra ensinam, como por exemplo, Jeremias 17, 5 e 6, que diz: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que o salmista está dizendo aqui é que nós não devemos, a sua plateia não deve confiar nem em príncipes, nem no homem mais comum. E é necessário compreendermos que ele não está falando aqui da confiança no sentido extremo. Porque, por exemplo, eu, graças a Deus, sou casado e eu confio na minha esposa.
E os pais aqui, os filhos, os casados, você tem pessoas nas quais você confia. Então, que tipo de confiança é essa? É o tipo de confiança que envolve necessariamente a dependência. Colocar a esperança. Eu amo a minha esposa e confio na minha esposa, mas ela não é a razão da minha vida. Ela não é a esperança dos meus dias. E é nesse aspecto, então, que o salmista diz, não confiem nos homens. E ele nos dá 3 razões para nós não confiarmos nos homens. Veja a primeira, não confie nos homens porque neles não há salvação. Veja aí, em quem não há salvação. Nós não devemos confiar em homens, meus irmãos, porque não há nos homens a capacidade de salvar. Não há em homens, poderosos ou simples, a capacidade de socorrer, de livrar, de trazer verdadeiro livramento e salvação. Por isso, não confie nos homens. Mas há uma segunda razão. Veja o versículo 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Veja a beleza da poesia hebraica para nos mostrar que a segunda razão pela qual nós não devemos confiar em homens, trocando por miúdos, é porque eles morrem. Eles são finitos. Eles não vivem para sempre. Eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém morrer e dar o último suspiro na sua frente. Eu, lamentavelmente, já tive essa experiência. Estava com a minha esposa, na época era noiva, nós estávamos no carro, um casal de amigos conosco, e ele estava dirigindo. Passou por nós 2 carros em alta velocidade. Daqui a pouco, um pouquinho para frente da gente, nós ouvimos o barulho. Aí ele parou o carro, nós descemos, a minha esposa foi acudir uma outra mulher que estava num outro carro com um bebê, e eu fui para o carro que estava capotado. O carro estava capotado, irmãos, e eu pude, junto com outros homens ali que saíram para ajudar, isso antes de polícia, antes de bombeiro, antes de tudo, a gente conseguiu levantar o carro, dar uma levantadinha no carro para tirar o braço do rapaz, o motorista, que estava com o braço já todo dilacerado, mas estava relativamente bem. E ficou presa nas ferragens uma outra senhora. E eu vi, irmãos, eu iluminei, chegou um bombeiro apaisana que estava passando por ali, tentou ajudá-la brevemente, eu iluminei e eu vi ela fazendo assim. O último suspiro. Morreu. E por que eu estou falando isso? Porque essa é a imagem que o salmista pinta para nós, e essa imagem nos ajuda a entender o terceiro aspecto pelo qual nós não devemos confiar em homens. Eles não têm livramento, eles morrem e os seus desígnios morrem com eles. Se aquela senhora fez promessas a alguém durante a sua vida, aquelas promessas foram embora. Se aquela senhora tinha planos ou propósitos na sua vida, tudo isso foi embora junto com ela. Os homens mais poderosos do mundo, irmãos, os governantes, para aqueles que gostam de história, os grandes reis do passado, os homens mais poderosos, os grandes conquistadores, todos eles, cedo ou tarde, morreram. E a sua glória se foi junto com ele. Por isso o salmista então diz, não confiem nos homens. Mas como eu disse, ele não apenas diz aquilo que nós não devemos fazer, ele também nos instrui sobre aquilo que devemos fazer. No versículo 5 até o final nós vamos ver sobre por que nós devemos confiar no Senhor e como é feliz, bem-aventurado, pleno, realizado, como é feliz, que homem próspero é esse que confia no Senhor. Acompanhe comigo a partir do versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Veja o contraste e olhe como ele é claro. Quando eu olho para o versículo 5, eu consigo entender claramente o aspecto da confiança envolvida anteriormente. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, literalmente por seu ajudador, porque tem no Deus de Jacó a sua ajuda, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Esperança, ajuda, fortaleza, refúgio, segurança. Esse é o contraste. Você não vai encontrar, eu não vou encontrar, nós não podemos encontrar isto em outros homens.
Mas nós vamos encontrar isso somente no Senhor, e feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu ajudador. E quando nós ouvimos a expressão Deus de Jacó, precisamos nos lembrar que outros salmos usam essa expressão Deus de Jacó no contexto de auxílio e de ajuda. O Salmo 46, por exemplo, o conhecido salmo que fala sobre esperança, sobre refúgio no Senhor, tem como refrão: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas quem foi Jacó? Jacó é filho de Isaque, neto de Abraão, um dos patriarcas, e que ao longo de sua vida, depois de ter que fugir às pressas do seu irmão Esaú, que quer matá-lo, caminha num deserto, tem que dormir num deserto, e no deserto Deus dos seus pais aparece a ele, faz promessas a ele, e ele vai para a terra dos familiares da sua mãe sem nada, e lá ele experimenta o Deus de Jacó, o auxiliando, o fortalecendo, dando a ele família, dando a ele posses, e quando ele retorna para encontrar-se com seu irmão, ele já é um homem de muitas posses, ele reconhece que tudo isso veio de Deus, mas Deus não fez apenas isso com ele, Deus também proporciona a ele reconciliação com seu irmão, muda o seu nome, e é a partir de Jacó, que vira Israel, que vem as 12 tribos do povo de Deus. Bem-aventurado é o que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. É isso, irmãos, que nós precisamos compreender e que o salmista está falando para a sua plateia. Neguem a confiança nos homens, não esperem em homens, confiem no Senhor. A verdadeira felicidade, o contentamento está em depender de Deus, em confiar no Senhor. Mas o salmista, e lembre-se, nós estamos nessa parte final, nos conhecidos salmos de aleluia. O salmista não apenas faz o contraste, dizendo para que confiemos no Senhor. Ele nos dá razões. E as razões são muitas, e as razões são maravilhosas, e eu imagino, irmãos, como se o salmista pudesse cantar este salmo, ou proclamar este salmo, e ele talvez até perdeu o fôlego, porque ele vai começar agora, e você vai me acompanhar nisso, a perceber as várias, inumeráveis e poderosas razões pelas quais é feliz quem confia no Senhor. Veja comigo a primeira delas no versículo 6. Eu vou ler do 5 apenas para que nós peguemos bem. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Ele nos lembra que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. A primeira coisa que o salmista diz para nós é: confiamos no Senhor, e são felizes aqueles que confiam no Senhor, porque o Deus de Jacó é o Deus Criador. Quando nós olhamos os céus, o mar e tudo que neles há, toda a perfeição que existe, irmãos, foi criada pelo Senhor. Como é feliz aquele que confia no Deus Criador. E Ele não apenas é o Criador de todas as coisas, mas Ele mantém, o texto diz, para sempre a sua fidelidade, ou Ele guarda a sua verdade, Ele é fiel à sua palavra. Exatamente tudo, cada vírgula, cada ato, tudo o que o Senhor nosso Deus falou, Ele cumpriu. Não há absolutamente nada que foi, irmãos, prometido pelo Senhor, que não tenha sido cumprido, ou que ainda não vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. Nós podemos confiar na fidelidade do Senhor nosso Deus. Nós podemos esperar no Senhor, e esta realidade, o tema do Deus Criador, como uma razão que nos leva a confiar nele, está presente em outros salmos. Por exemplo, no Salmo 121, a Bíblia diz: elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o salmista responde para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é um Deus criador de tudo que há. O Senhor é o Deus fiel, por isso é feliz quem confia nele. Mas o texto prossegue, e agora nós temos uma série de expressões que nos ensinam sobre os atos de Deus, porque o nosso Deus, irmãos, é extraordinariamente grande, é incomparável. Nós não podemos conhecê-lo perfeitamente, ele é infinito, mas a palavra do Senhor, a revelação de Deus, nos permite conhecê-lo
tanto por meio dos seus nomes, como ele se revela, como por meio das suas obras, dos seus atos redentivos. E é por isso que você lê o livro dos Salmos e vê os salmistas cantando os feitos do Senhor. Isso traz força, isso traz contentamento, isso traz alegria, isso traz ânimo, isso trabalha os corações para que confiem no Senhor. E é isso que o salmista vai fazer agora. Acompanhe, por favor, a partir do versículo 7, o que ele diz, se referindo ao Deus de Jacó, se referindo àquele no qual ele coloca a sua esperança. Ele diz que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O salmista está olhando e falando sobre o Senhor como aquele que age com justiça em favor daqueles que são oprimidos. O Salmo revela uma estrutura pactual. Deus tem aliança com o seu povo. E quando o povo de Israel estava oprimido no Egito, qual foi a mensagem que o Senhor disse a Moisés? Eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor por causa dos inimigos. E eu desci a fim de livrá-lo. O Senhor Deus faz justiça aos oprimidos. O Senhor Deus, irmãos, é aquele então que manifesta a sua justiça, trazendo liberdade àqueles que são oprimidos. Mas não apenas isso, o salmista também diz que ele dá pão aos que têm fome. Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que sustenta. Deus sustentou o seu povo em toda a peregrinação no deserto. Deus sustenta o seu povo na terra. O Senhor Jesus, quando ensina os seus discípulos a orarem, ele ensina a orar pedindo o pão nosso cotidiano. Quando o Senhor Jesus orienta no Sermão do Monte com relação à ansiedade, ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, se referindo a alimento, se referindo a vestes, vos serão acrescentadas. Paulo em Filipenses fala da sua própria experiência, de saber viver com fartura e com escassez, mas sempre sendo sustentado pelo Senhor. E ele termina, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o Deus que sustenta o seu povo. O Senhor é o Deus que está atento às necessidades do seu povo. E o salmista prossegue, irmãos, observem como agora, no final do versículo 7 até o versículo 9, nós vamos conhecer mais desses aspectos, desses atos de Deus, para trabalharem os nossos corações. E tudo isso para que eu e você sejamos capazes de compreender como é feliz aquele que coloca neste Deus a sua esperança e a sua confiança. Veja como o texto prossegue. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Vamos pensar rapidamente em cada um desses aspectos. O Senhor liberta os que estão presos. Literalmente, o Senhor é aquele que quebra as correntes daqueles que estão amarrados, daqueles que estão encarcerados, daqueles que estão, irmãos, como que presos. É Deus quem faz isso. É Deus que fez isso com o seu povo. É Deus que age trazendo liberdade para o seu povo. E onde nós podemos ver esta obra preciosa de Deus? De maneira mais clara, senão na pessoa e na obra de Jesus Cristo, que vem trazendo libertação, trazendo liberdade àqueles que são escravos do mal e, sobretudo, escravos do pecado. É Deus que nos dá esperança e nós, aqueles que pertencem ao Senhor, outrora também éramos escravos dos nossos pecados. Estávamos como que debaixo do jugo, do diabo, do mundo e do pecado. E o Senhor é o grande libertador. Ele era o grande libertador de Israel no Antigo Testamento, ensinando para nós sobre a obra realizada por meio de Cristo, que traz verdadeira libertação. É Jesus Cristo quem faz isso, irmãos. Ele liberta os encarcerados. Ele abre os olhos aos cegos. É Deus que soberanamente, graciosamente, dá vista àqueles que são cegos, mas sobretudo é Deus que abre os nossos olhos espirituais, porque andávamos cegos, incapazes de conhecer o Evangelho, incapazes de perceber a glória de Cristo. E o Senhor abriu os nossos olhos. É Ele quem abre os olhos aos cegos. O texto continua, o Senhor levanta os abatidos. Literalmente, o Senhor levanta os que estão encurvados. E este verbo é interessante porque ele não é usado muitas vezes na Bíblia. Na verdade, ele só é usado 2 vezes na Bíblia. E sempre que este verbo é usado, o sujeito, ou seja, aquele que realiza a ação de levantar,
é o Senhor nosso Deus. E o alvo são aqueles que estão prostrados. A outra ocorrência está aí, se você quiser acompanhar, no Salmo 145, Salmo anterior, no versículo 14, quando diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma, ou seja, levanta, organiza, coloca de pé novamente aqueles que estão prostrados. Esta palavra, no vocabulário das Escrituras, irmãos, revela a atividade de Deus, sustentando e encorajando, estimulando. E pode ser que você já tenha experimentado isso. Há dias que nós acordamos ou há circunstâncias que nos derrubam. Nós queríamos, todo dia, levantar firmes, fortes, animados, fiéis ao Senhor. Mas eu e você sabemos que tem dias que não. Tem dias que nós nos sentimos cansados. Tem dias que nós tentamos organizar as circunstâncias e nós não conseguimos. E nós nos aproximamos então, abatidos, prostrados, caídos. E chegamos até a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, nós lemos o texto bíblico, oramos ao Senhor e é como se recebêssemos uma injeção de ânimo. E aqueles que estavam prostrados, abatidos, são levantados, revigorados. Quem faz isso é o Senhor nosso Deus. Por isso nós devemos confiar no Senhor. E por isso são felizes aqueles que confiam no Senhor. Mas o salmista prossegue: não perca o fôlego, continue comigo. O Senhor ama os justos. E isso é maravilhoso. Porque miseráveis pecadores podem experimentar o amor do Deus Santo. O homem não é justo em si mesmo. O homem recebe justiça imputada mediante a fé em Jesus Cristo. Mas ele pode experimentar o amor de Deus. E eu amo o texto de Romanos 5:5, porque ele fala exatamente isso. Que o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações por obra do Espírito Santo, este amor não nos envergonha. Então o povo de Deus, aqueles que são do Senhor, podem experimentar não apenas a bênção extraordinária de serem chamados pelo nome do Senhor, de receberem perdão por seus pecados, mas eles podem experimentar o amor de Deus. O Senhor ama os justos. Esse amor é real, meus irmãos. Esse amor é evidenciado na cruz. Nós vemos o amor de Deus em Cristo. Mas nós também podemos experimentar, porque o Espírito Santo de Deus que habita em cada crente comunica constantemente este amor precioso. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. E essa experiência da peregrinação é uma experiência bem comum nos dias do Antigo Testamento. E a figura de mostrar Deus como aquele que guarda o peregrino é porque o peregrino está longe da sua terra natal. Ele está distante daqueles seus costumes. Ele está como que desprotegido, habitando em lugares distintos, com costumes distintos, com outra cultura. E por vezes ele se sente desamparado. Para alguns que saíram, talvez seja essa a sua experiência, veio de outro contexto aqui para São Paulo, e quando você chega em São Paulo e vê essa cidade gigante, um monte de prédio, você pode se sentir meio perdido diante disso tudo. Essa é a figura do peregrino, mas quem guarda o peregrino? O Senhor. É Deus que guarda o peregrino. A experiência da peregrinação é a experiência dos patriarcas, é a experiência do povo de Israel, e é a experiência do povo de Deus, que conquanto esteja nesse mundo, daqui não pertence, e também peregrina rumo a Jerusalém Celestial. E nesta caminhada, e nessa peregrinação, nós podemos confiar na proteção do Senhor. É Ele que guarda o peregrino. Mas não apenas isso, o Senhor ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Duas das figuras, irmãos, mais claras e mais fáceis de serem percebidas, tanto nos tempos da Escritura, quanto nos nossos tempos, de pessoas desamparadas, é justamente o órfão e a viúva. E é por isso que você vê, quando você lê, por exemplo, o livro de Levítico, ou o livro de Deuteronômio, você vê, mesmo na questão legal do povo de Deus, há especificações sobre o cuidado com viúvas e órfãos.
Mesmo nas páginas do Novo Testamento, você vê o povo de Deus sendo orientado a cuidar das suas viúvas, a cuidar dos seus órfãos. A igreja primitiva ficou conhecida justamente por isso, por cuidar por cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem está fazendo isso, irmãos, é o Senhor Deus. Ele literalmente abraça órfãos e viúvas, os cerca e os protege, e os guarda e os ampara. E nesta nota final, ele contrasta essa circunstância com aquilo que Deus faz com os ímpios. O caminho dos ímpios, o próprio Deus entorta, o próprio Deus bagunça, o próprio Deus impede de prosperar, ainda que, por vezes, pareça que não. Asaf teve esse dilema, olhando os ímpios prosperar e imaginando que era assim. E ele fala, eu pensava assim até que eu atinei com o fim deles. O fim dos ímpios é mau, é prosperar, é não prosperar. Este texto reflete, irmãos, no fim do saltério, aquilo que está no início do saltério, mais precisamente no primeiro salmo da Bíblia, para falar do caminho dos justos e do caminho dos ímpios, e para dizer que o final dos ímpios é mau. O Senhor não está, então, indiferente ao que está acontecendo no mundo. E a beleza, irmãos, de conhecer e de observar tudo o que o salmista falou sobre o Senhor Deus, é para que entendamos que esse Deus criador de todas as coisas, esse Deus extraordinariamente grande, incomparável, também é o Deus que olha os seus. Isso nos lembra, por exemplo, de Isaías 57:15, quando diz, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Deus é totalmente outro, incomparável, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Por isso, meus irmãos, nós ouvimos a palavra do Senhor, e eu te conclamo a não colocar a sua esperança em homens. A não depender de homens. Os seus planos falham e são temporais, eles morrem. O Senhor nosso Deus é eterno. O Senhor nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Quem te sustenta é o Senhor. Eu costumo dizer isso a homens que falam, eu trabalho e olha o que eu construí com o meu trabalho. Para com isso. Você trabalha para a glória de Deus. O teu sustento vem das mãos do Senhor. Quem te levanta quando você está abatido é o Senhor. Então eu quero dar uma palavra especialmente aos pais. Eu sei que nós, pais, nós queremos fazer de tudo para os nossos filhos. Mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos que nós vamos falhar também, para que eles depositem a confiança deles, desde cedo, no Senhor. As crianças que estão aqui me ouvindo, aprendam isso desde novinhas. Coloquem a confiança de vocês no Senhor. O Pai de vocês vai fazer tudo que tiver ao alcance deles, mas mesmo que eles amem vocês e façam tudo por vocês, eles são limitados. Coloquem a sua confiança no Senhor. Maridos, sejam os melhores maridos que vocês puderem, segundo a palavra do Senhor. Amem as suas esposas, façam como Cristo amou a igreja, mas coloquem a esperança de vocês para cumprir essa missão no Senhor e não em vocês mesmos. Talvez seja este um dos pontos mais difíceis da nossa jornada cristã, é compreender que toda a nossa vida depende de Deus e não de nós. O alcance do nosso braço, meus irmãos, é limitado e curto. Por isso o salmista nos leva a olhar não para os homens, mas olhar para Deus. E quando eu olho para esse Deus criador, e quando eu olho para esse Deus que mantém a sua palavra, diferente de nós, que por vezes falamos e não cumprimos. Quando eu olho para esse Deus que faz justiça ao oprimido, dá pão ao que tem fome, liberta o encarcerado, levanta os abatidos, cuida dos justos, nos ama, nós temos razões para confiar no Senhor. Por isso, coloque a sua confiança no Senhor. Por isso, espere no Senhor. Você está passando por tempos difíceis? Olhe para o Senhor. Dependa do Senhor. Busque ao Senhor. O diagnóstico que veio na tua mão é um diagnóstico ruim e começa agora um tratamento de saúde. Faça o tratamento.
tome os remédios, cuide-se, faça o que for necessário, mas entenda que a sua vida está nas mãos de Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. Os filhos estão dando trabalho, está um tempo difícil em casa, às vezes o relacionamento está conturbado, por vezes é assim mesmo. Mas coloque a sua esperança no Senhor e busque no Senhor a resolução dos conflitos da tua vida, meus irmãos. Coloque a sua esperança no Senhor, porque bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Mas nós temos uma nota final. É uma poesia, é maravilhosa, é extraordinário. O salmista já nos ensinou muito, mas ainda há um último aspecto sobre este Deus precioso que nós devemos considerar. Leia por gentileza. Eu gostaria que a igreja lesse para mim, por favor, o versículo 10. Leiam por gentileza. Aleluia. O salmista agora, no primeiro momento, falou consigo mesmo, versículos 1 e 2. No versículo 3 a 9, ele fala para uma grande plateia. Agora é como se ele identificasse a plateia para dizer: ó Sião, uma referência ao povo de Deus, está conectado ao lugar da habitação do Senhor, está conectado com aqueles que são do Senhor. E ele diz: o Senhor reina para sempre. Este é o Deus no qual vocês devem colocar toda a vossa confiança. No Deus que tem o que é rei e que reina, e que o seu reinado não pode ser comparado ao reinado dos homens. O reinado dos homens, mesmo os que reinam mais, é limitado. Todos nós aqui estamos acompanhando o longevo reinado da Rainha Elizabeth II. Já é o reinado mais longo, mas um dia ela vai morrer. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. O nosso rei reina para sempre. E há beleza, irmãos, em mostrar para nós este reinado eterno, este reinado que é de geração em geração, porque contrasta, por exemplo, com o que o salmista falou no começo sobre os príncipes. Os príncipes são limitados. O reino de Yahvé é eterno. O reinado do Senhor é eterno. Você tem razões de sobra para colocar a sua confiança no Senhor e para experimentar a felicidade de viver no Senhor, independente das circunstâncias. Por isso, no começo, confiança e louvor caminham unidos. Por isso, louva ao Senhor aquele que experimenta confiança no Senhor, e confia no Senhor aquele que louva ao Senhor. A nota final deste salmo também é a nota inicial deste salmo. Aleluia. Irmãos, quando eu comecei o sermão, falei com vocês sobre o rei Josafá. E falei sobre como confiança e louvor caminham juntos. Mas há uma nota naquele texto ainda mais bonito. A questão é: por que Deus age de forma extraordinariamente bondosa e misericordiosa com o povo, com o seu povo? Por que nós experimentamos e podemos ler o livro dos reis ou o livro das crônicas com tanta alegria nesse aspecto? É porque Deus é um Deus de aliança. É porque Deus fez aliança com o seu povo. É porque Deus, por meio de mediadores tais como, por exemplo, Davi, prometeu que estaria para sempre com a descendência de Davi, com a casa de Davi, e Deus cumpre perfeitamente a sua aliança. E eu quero dizer a você, este salmo que fala sobre confiança e sobre louvor, este salmo que abre os salmos de aleluia, tem essas notas muito bem marcadas, mas tem uma outra nota que é linda e que está marcada aqui também, a nota do Deus da aliança. Você já viu quantas vezes nestes 10 versículos aparece o nome de Deus? Conta comigo, por gentileza. No versículo 1 aparece uma vez, Senhor. Toda vez que aparecer Senhor na sua Bíblia, com todas as letras maiúsculas, aí estava o nome de Deus. Está registrado em hebraico o nome de Deus, Yahvé. Senhor no versículo 1, Senhor no versículo 2, Senhor no versículo 5, Senhor no versículo 7, Senhor no versículo 8
3 vezes, Senhor no versículo 9 e Senhor no versículo 10, totalizando 9 vezes. E se eu considerar que aleluia significa louva ao Senhor, são 11 vezes em que o nome pactual de Deus aparece nesse salmo. E isso tem 2 importâncias para nós. A primeira é porque lendo este salmo, e o nome de Deus, que foi revelado a Moisés, quando Moisés pergunta, Senhor, mas quando eu voltar lá e vão perguntar quem me enviou, Deus fala, diga que eu sou, te enviou. Eu sou fala, irmãos, e demonstra para nós aspectos dos atributos de Deus. Mostra da autoexistência de Deus, da imutabilidade de Deus, da autoexistência, da eternidade de Deus e da sua relação pactual com o seu povo. Por isso nós podemos confiar neste Deus fiel. Fiel à sua palavra, fiel a si mesmo, que tem uma aliança com o seu povo. Mas há ainda uma segunda razão, e com ela eu termino. Nós aprendemos de um Deus extraordinariamente grande, criador, sustentador, maior que tudo, mas um Deus que se relaciona com o seu povo, que está atento às circunstâncias do seu povo. Não há, irmãos, na história do mundo, um momento mais extraordinário em que Deus habitou, esteve atento às circunstâncias do seu povo, senão no momento da encarnação do próprio Filho de Deus. Jesus Cristo assume natureza humana sem deixar a natureza divina. João conta para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, irmãos, o evangelista, faz a sua narrativa, colocando nas palavras do Senhor, mostrando como Jesus Cristo é o eu sou. É por isso que você lê em João e está lá dito que Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela expressão eu sou remete exatamente a essa expressão eu sou, para mostrar para nós que Jesus Cristo é Deus e para mostrar para nós que Deus habitou no meio dos homens, para mostrar para nós que Jesus Cristo viveu a vida de obediência perfeita, que eu e você não conseguiríamos jamais viver. Que morreu na cruz por causa dos meus pecados e dos teus, que ressuscitou ao 3º dia para nossa justiça, que ascendeu aos céus, está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, e de lá voltará para consumar o reino e reinar eternamente. Aleluia! Por isso nós podemos confiar no Senhor. E eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, coloque a sua confiança em Deus. Ano que vem tem eleição. Quem vai ganhar a eleição? Não sei. Mas eu sei que não vai ganhar o Salvador da pátria, porque não existe. Coloque a sua confiança em Deus. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Nos momentos mais difíceis da tua existência, vá a salmos como este e rememore quem é Deus, para que isso fortaleça o seu coração. Não esqueça, meu irmão, de ter um compromisso consigo mesmo. Louva a minha alma ao Senhor. No domingo que você acordar meio desanimado, não sei se eu vou para a igreja hoje não. Louva a minha alma ao Senhor. Eu vou tomar um banho, eu vou me levantar e eu vou estar com meus irmãos, cantando louvores ao Senhor. Quando na sua casa for difícil fazer o culto doméstico, e eu sei que é. Tem dias que a rotina atropela. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Nós vamos buscar um tempo aqui, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Quando a sua vida devocional estiver deficitária, quando você estiver se sentindo cansado, lembre-se disso. Louva, ó minha alma, ao Senhor. E por fim, se você está aqui e ainda está confiando em si mesmo para a sua salvação, desista disso hoje. Desista de confiar em si mesmo. Nenhum homem pode ser justo diante de Deus por suas próprias obras. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. A salvação é graciosa mediante a fé em Jesus Cristo. Então, coloque toda a sua esperança, toda a sua confiança no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar neste momento. Santo Deus, bendizemos a Ti por Tua palavra, que nos desafia, Pai,
e que nos convoca a olharmos para Ti e colocarmos toda a nossa confiança em Ti. Eu sei que é difícil, ó Pai, e muitas vezes nós queremos confiar em nós mesmos. Então nos ensina, ó Deus, a considerarmos quem Tu és, Teus atributos, Teus atos, e colocarmos toda a nossa confiança em Ti. Nos ajuda, ó Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de louvor e exaltação ao Teu nome. Nós Te bendizemos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.